Minha cabeça realmente dói. Este foi o primeiro pensamento de Fang Ming ao acordar. Era como se houvesse um corte em sua cabeça, doendo tanto que parecia que seu crânio estava prestes a se partir. Quando sua consciência clareou, ele percebeu que estava andando no que parecia ser uma carruagem de cavalos. Seu corpo saltou ao ritmo da carruagem em movimento, enviando ondas de choque através da ferida. A dor era tão grande que ele teve que sugar várias respirações agudas. Abrindo os olhos, ele examinou seus arredores. O que encheu sua visão eram paredes formadas de tábuas ocas. Dividir essa carruagem com ele era um bom número de jovens de cabelos claros e olhos azuis, os olhos fechados em seus devaneios. Nenhum deles se incomodou em dar uma olhada em sua direção. Ele parecia estar deitado no chão da carruagem. Sentindo o frio cortante da madeira, Fang Ming percebeu que seu corpo não seria capaz de suportar ficar deitado por muito mais tempo. Para evitar pegar um resfriado, ele lutou para se levantar rapidamente. Naquele momento, ele sentiu uma dor aguda na cabeça. A dor foi súbita e trouxe consigo uma enxurrada de estranhas lembranças. Os olhos de Fang Ming reviraram quando ele desmaiou. Leilin. Leilin. Acorde. Fang Ming ouviu em seu torpor e não pôde deixar de abrir os olhos. Isso é, reencarnação. Ele ainda se lembrava claramente das chamas deslumbrantes da explosão do reator de energia, que era impossível sobreviver com sua falta de proteção. Além disso, esse tipo de carruagem feito de tábuas de madeira era considerado uma antiguidade antiga em seu velho mundo, e definitivamente não seria usado. Depois de organizar as novas memórias em sua mente, Fang Ming ganhou algumas ideias sobre seu corpo e este mundo. Este reino estava em uma era que era semelhante à Idade Média Europeia. Mas havia algo mais neste mundo do que isso, a presença de uma força misteriosa. A presença da magia. O dono original de seu corpo atual se chamava Leilin Farlier e era filho de um nobre menor. Ele tinha sido testado para ser dotado com o talento de se tornar um mago e, como tal, seu pai, o Visconde John Farlier, havia puxado cordas para permitir que ele se tornasse um mago em treinamento, um acólito. A carruagem de cavalos em que ele estava atualmente viajava para uma academia de magia. Aquele que o acordara era um jovem grande e masculino. Seus grandes olhos estavam cercados por suas sobrancelhas grossas que complementavam seu longo nariz reto e cabelos dourados cintilantes. Embora seu rosto fosse um tanto terno, mostrando sua juventude, ele tinha um corpo robusto e musculoso. Ele parecia extremamente viril. Vendo que Fang Ming tinha acordado, o menino riu alegremente. Haha. Leilin, você está finalmente acordado. Se você estivesse atrasado alguns minutos, provavelmente não teria ido jantar. Você não quer morrer de fome, não é? Fang Ming baixou os olhos. Depois de pensar um pouco, ele descobriu a identidade dessa pessoa. Obrigado, George. Todos os jovens nesta carruagem foram testados para serem dotados de magia. George era o filho legítimo de um conde e era um dos favorecidos. Quando seu presente foi revelado, o conde gastou muitos recursos e puxou muitas cordas para entrar em uma academia de magia. Um conde. Fang Ming interiormente pensou. Suas lembranças retornaram ao pai de Leilin, o Visconde John Farlier. Suas terras eram tão grandes quanto uma única cidade da vida anterior de Fang Ming, e ele tinha milhares de soldados sob seu comando. Neste mundo, os rankings nobres estavam inexoravelmente ligados à força pessoal. O pai de George sendo uma contagem significava que suas posses eram provavelmente do tamanho de pelo menos várias cidades, e sua renda anual era de alguns milhares de moedas de ouro. E mesmo com essas finanças e poder à sua disposição, foi preciso muito esforço para que George levasse George a esta carruagem. Fang Ming não pôde deixar de se perguntar como o pai de Leilin conseguiu fazer o mesmo por ele. Mesmo quando ele começou a refletir sobre a questão, outra dor aguda surgiu em sua cabeça, e outra cena apareceu em sua mente. Ele estava em um quarto escuro, com as prateleiras velhas e mofadas enfileiradas nos lados cheios de um senso de antiguidade. Os arredores estavam cheios de poeira. Sob a luz fraca, John Farlier solenemente passou-lhe um anel, dizendo: Leilin, meu querido filho, esta é a herança de nossa família Farlier, uma promessa de um mago. Seu avô ajudou uma vez um mago ferido e, em troca, ele lhe presenteou este anel. Este anel é uma promessa. Se algum dos descendentes do seu avô tivesse o dom da magia, eles poderiam usar este anel para entrar em uma academia de magia de graça. Eu dou isto a você, agora, na esperança de que você possa ser o orgulho da família Farlier e defender nosso legado. O anel. Os olhos de Fang Ming se estreitaram, e sua mão direita subconscientemente se moveu para o peito dele. Quando a mão dele tocou sua roupa, ele podia sentir um sólido por baixo, o anel de metal ainda estava lá. Soltando um suspiro de alívio em seu coração, ele pensou consigo mesmo, ufa. Ou esses caras não reconheceram isso como um tesouro, ou há uma espécie de restrição. De qualquer forma, graças a Deus isso não foi arrancado. Fang Ming era um cientista em sua vida anterior, e a própria menção de uma força tão misteriosa como a magia o encheu de um desejo de realizar alguma pesquisa sobre o assunto. Além disso, ele não queria ser perseguido em casa porque perderá uma prova tão importante de entrada. Embora ele tivesse assumido este corpo e até mesmo suas memórias, ele ainda era muito diferente do original Leilin. Os membros de sua família, que passaram anos com ele, poderiam facilmente perceber a diferença. Se eles o considerassem possuído por um demônio e talvez implorassem a um desses misteriosos magos para investigar, era extremamente provável que ele fosse descoberto. No entanto, se eu puder entrar em uma academia de magia, provavelmente não voltarei por pelo menos vários anos. Nesse momento, quaisquer alterações no comportamento serão anuladas como iguais para o curso. Magos são conhecidos por serem estranhos e excêntricos. Nesse ponto, seria estranho se eu não tivesse mudado nada, não se eu tivesse mudado. Assim como ele estava pensando profundamente, um par de mãos grandes e fortes de repente o ajudaram a ficar de pé. O que você está pensando? George perguntou. Não, nada. Fang Ming rapidamente balançou a cabeça, mas depois segurou-a mais uma vez, ainda com dor. De repente ele girou a cabeça e olhou para George, fazendo o coração do menino parar em suas trilhas. Ele sentiu como se estivesse sendo observado por uma cobra venenosa. Fang Ming revirou os olhos e perguntou: Querido George, por que você não me acordou mais cedo, em vez de me deixar deitar no chão assim por tanto tempo? Eu vi você tendo um sono tão bom e achou que gostava de estar deitado ali. George coçou a cabeça embaraçado. No entanto, seus olhos brilharam com um brilho astuto. Sob o olhar assassino de Fang Ming, ele finalmente levantou as mãos em sinal de rendição. Ótimo. Bem. Quem te pediu para ofender a minha deusa? Ofendê-la ainda está bem, como seu irmão, eu não sou uma pessoa tão pequena. Infelizmente, toda a carruagem está agora tratando você como um inimigo, e eu não quero ficar isolado também. Ofender? Deusa? Fang Ming coçou a cabeça, mas de repente ele se lembrou porque foi espancado. Era uma garota chamada Bessita. Embora ela tivesse apenas 15 anos de idade, seu corpo já estava bem desenvolvido e voluptuoso. Além de seus grandes olhos lacrimejantes, era uma grande atração para o lascivo Leilin. O Leilin original não era um cavalheiro. Ele perderá a virgindade aos 12 anos e, depois disso, seduzirá ou forçar o caminho com muitos outros, e já dormirá com mais de 100 mulheres. Ele era conhecido como o flagelo das posses de seu pai. Quando Fang Ming terminou de explorar as memórias, ele revirou os olhos novamente com desdém. Não é de admirar que este corpo fosse tão fraco e frágil, não foi só por causa dos ferimentos.
Pensando de volta, ficou claro que Leilin estava acostumado demais a causar problemas em seu próprio território e não conseguira se controlar quando viu Bessita. Nas primeiras vezes ainda era bastante normal, flertando e fazendo passes para ela. Perto do fim, porém, ele recorreu a meios violentos. Quando Fang Ming viu essas memórias, ele não pôde deixar de rotular o original como um idiota. Aquela Bessita era a princesa de um pequeno país. E Leilin ainda queria estuprá-la. Havia um cérebro no crânio dele ou era apenas sujeira? Xex. O que aconteceu depois foi sem dizer. Leilin foi ensinado uma lição selvagem por um bando de guardiões da flor, eventualmente sucumbindo aos ferimentos. Isso acabou por beneficiar Fang Ming. E essa Bessita não é tão simples quanto parece. Uma mente tão intrigante. Fang Ming riu friamente com esse pensamento. Bem, não importa o que, eu ter tomado seu corpo. Se eu tiver a chance, vou vingar você. Afinal, sou agora Leilin Farlier. Fang Ming jurou em seu coração. Leilin não encontrou nenhuma menção a qualquer coisa que se parecesse com os asiáticos em suas memórias, nem ouviu nada sobre a China. Neste novo mundo ocidental, usar seu próprio nome chinês seria perigoso demais. Leilin olhou em volta e descobriu que não havia mais ninguém dentro da carruagem espaçosa. Não era de admirar que George tivesse vindo chamá-lo. Não importa o que, eu ainda tenho que te agradecer. George, você tem algum remédio? Fang Ming se levantou e esticou o corpo. Embora ainda doesse em alguns lugares, isso não impedia seus movimentos, e a ferida na parte de trás da cabeça já havia se transformado em sarna. Eu sabia que você precisaria disso. George riu enquanto jogava uma pequena garrafa. Este é o produto secreto da minha família. Ouvi dizer que geralmente é usado durante o treinamento do cavaleiro e é extremamente eficaz contra qualquer lesão corporal. Enquanto George falava, ele olhou em volta furtivamente. Tudo bem. O jantar está prestes a começar. Eu vou para lá primeiro, você deve aplicar o remédio rapidamente e se apressar também. Lembre-se, não conte a ninguém sobre nossa amizade. Depois que ele terminou de falar, ele fugiu como uma rajada de vento. Olhando para a figura de George desaparecendo na distância, Leilin não pôde deixar de massagear a testa. Parecia que este Leilin havia realmente despertado o ninho de vespas. Foi um grande negócio. Suas memórias lhe disseram que as pessoas deste mundo eram bastante abertas sobre sexo. Neste momento, ele não podia fazer nada para remediar a situação. Rapidamente tirando as roupas, Leilin rapidamente esfregou o remédio em todos os ferimentos em seu corpo. HSS, esse maldito George. Ele não poderia me ajudar a aplicar o remédio antes de sair. Leilin soltou várias respirações frias enquanto aplicava o remédio. O remédio foi extremamente eficaz. Assim que ele aplicou, houve uma sensação de resfriamento e a dor desapareceu. Depois que ele lidou com as feridas em seu corpo, Leilin vestiu suas roupas e abriu a porta da carruagem. Asterisco voz. Asterisco uma suave brisa soprou. O sol estava se pondo no horizonte, pintando tudo de um vermelho dourado. Os olhos de Leilin umedeceram quando ele murmurou, não importa o que aconteça, é bom estar vivo. Olhando para os arredores, ele notou várias grandes carruagens formando um círculo para fazer um acampamento temporário bruto. Houve um grande incêndio no meio. Havia muitos jovens ao redor do fogo, sentados e descansando em tapetes de pano colocados no chão. Eles estavam rindo e brincando um com o outro enquanto comiam pão em suas mãos. Leilin andou até uma mesa que tinha alguns pães e sucos colocados nela. De acordo com suas memórias, era onde a comida era distribuída. Quando ele se aproximou da área, ele viu que havia algumas pessoas na fila. Ao avistarem Leilin, seus olhares se voltaram para os de escárnio. Embora Leilin se considerasse de pele grossa, ainda achava difícil aguentar. Ainda assim, ele não saiu. Não importa o que, ele ainda tinha que comer. Apresse-se. Uma voz rouca ecoou. Então. Desculpe, Lady Angelia. Um menino sardento rapidamente pediu desculpas e tomou sua parte da comida antes de fugir. Bip. Alerta de perigo. Alerta de perigo. O corpo do hospedeiro é extremamente próximo de uma fonte de perigo. Recomenda-se mover pelo menos 1000 metros de distância.